sejam bem-vindos a mais uma palestra virtual do CELI, Centro Espírita Luz e Esperança de São Francisco de Assis, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eu me chamo Vera e mais uma vez nós vamos estar aqui falando sobre, fazendo reflexões através do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nesse momento que estamos ainda dentro dos nossos lares, né? O centro espírita ainda está fechado, mas quem sabe logo logo toda a situação vai melhorar e todos nós vamos estar nos reunindo nas nossas atividades dentro do CL, né? E todos serão muito bem-vindos. Logo logo tudo isso vai acontecer. Mas enquanto isso, nós estamos aqui juntos no canal, né, das palestras, e também entra no site do CELI, tem várias atividades, tem o passe, tem os trabalhos de cura, tudo virtuais, né? Mas hoje então estaremos falando sobre o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. E aí fica algumas reflexões, né? Será que existe em nossos dias uma virtude mais necessária do que a de perdoar e de esquecer as mágoas, esquecer a vingança, esquecer o ódio, né? Esquecer a raiva? Existem pessoas que acham que perdoar é um sinal de fraqueza. Será que é? Haverá algo mais pobre ou fraco do que a disposição de desperdiçar toda uma vida num círculo vicioso, né? De pensamentos amargos, de maquinações de mágoas, um estado mental de vibração baixa contra aqueles que nos tenham ofendido? Qual a importância do perdão para o processo da nossa cura, do nosso estado de equilíbrio emocional? Nós vamos encontrar dentro do Evangelho, capítulo 12, Amai os vossos inimigos, né? Quando Jesus traz para nós essa reflexão. E nós, quando ouvimos a palavra amar aos nossos inimigos, para nós é difícil, né? É muito difícil a pensar que aquelas pessoas que nos são ingratas ou que nos magoaram e que Jesus nos traz dizendo que nós tenhamos que amá-los. Mas na realidade essa tradução, meus irmãos, ela fica um pouco longe da realidade. Jesus, né, queria dizer para nós amar menos. É uma tradução ainda que ficou pobre, né, pela linguagem, pelas traduções da época de Jesus até chegar a nós hoje. Então que a gente possa entender esse amar, porque nós não seria possível nós amar as pessoas que nos ofendem, ou aqueles que nós não tenhamos boas vibrações, esse sentimento com ela, que amasse igual aos nossos amigos, né? Aqueles que estão do lado esquerdo do nosso coração. Então Jesus quis dizer amar menos, né? Ele quis dizer aquilo que ele fez, né? Aquilo que Jesus fez quando estava, né, na cruz, quando ele estava partindo, né, dessa encarnação, que ele disse, né, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então, nesse sentimento, Jesus foi crucificado, foi açoitado, e naquele momento ele perdoou todos aqueles irmãos que estavam ali praticando aquele ato contra ele. Então ele nos chama que a gente deve fazer uma reflexão sobre as nossas atitudes com relação àquelas pessoas que nos magoam, de como nós lidarmos com isso, tá? Então, eu estava lendo um livro da Heloísa Capelas, né? Ela é uma terapeuta e estudiosa
e ela escreveu um livro que chama Perdão, a Revolução que Falta. E eu achei muito interessante a revolução que falta. É tamanha o momento que nós vivemos e da humanidade. Eu não estou falando aqui somente da pandemia, eu estou falando da nossa evolução, do nosso entendimento. Vários médicos e a parte científica nos traz já que o perdão, o ato de perdoar, ele é um sentimento, né? Não é um sentimento somente religioso, ele é um ato de inteligência, né? Porque se nós tivermos um entendimento que se ficarmos magoados ou sentirmos ódio, raiva, inveja, né? Vingança, meus irmãos, esses sentimentos nos trazem dissabores, e se nós tivermos uma sequência de uma vida com esses sentimentos, né, vão nos trazer, somatizar doenças emocionais e doenças físicas. Então a questão de perdoar, ela já está girando na parte científica, na parte médica, porque quem consegue perdoar os seus inimigos, ou melhor, quem consegue perdoar aqueles que nos magoaram, aqueles que nos ofenderam, consegue se libertar. Então a mensagem de hoje o perdão é a grande chave, a chave do nosso progresso e principalmente a chave da nossa libertação, né? Então é uma revolução que nós estamos vivendo, que há uns tempos atrás, perdão era um sinal de fraqueza. E na realidade é exatamente o contrário. Aqueles que conseguem perdoar ou passar, né, pelas mágoas, ou conseguem superar esses conflitos, esses irmãos sim, eles têm já fortalecido, eles se fortalecem cada vez mais. E isso é que vai trazendo para nós esse sentimento melhor, esse senso de paz, né? Esse sentimento de equilíbrio. É lógico que nós vivemos no nosso dia a dia, dentro do trabalho, dentro dos nossos lares, muitas situações que são de fato difíceis, né? Mas a doutrina traz várias literaturas vastas para que a gente possa começar esses degraus dessa escada, dessa nossa reforma íntima e analisar essas questões, né? Tem aquele dito popular hoje que a gente fala, é melhor ter razão, né? Ou é melhor ter paz? Mais ou menos assim, né? Então essa é a importância da gente começar a fazer essas reflexões, né, que vão estar nos auxiliando a perdoar, ou pelo menos, né, tentar esquecer. Então são degraus, é um pensamento que nós temos que ter. E perdoar, meus irmãos, não significa compartilhar, né, ou compactuar com aquele erro, né? Muitas vezes nós temos maneiras diferentes de encarar, né, as situações, e os nossos irmãos com outro tipo de pensamento. E aquela situação gera conflito, e esse conflito gera raiva e gera ódio, e a gente sabe que muitas vezes não sempre, nós vamos estar somatizando, falo mais uma vez, esses venenos, né, que hoje já é considerado um veneno, a gente estar com essas mágoas dentro dos nossos corações. E aí a gente diz também que aquilo, e aí nós ficamos com essas maquinações, né, desses pensamentos, só pensando muitas vezes naquela atitude que fizeram conosco, e muitas vezes ficamos sim com um pensamento de vingança, né? Mas hoje nós
quando a gente fala em vingança, ele é muito negativo, muito pesado, né? Eu digo, não, eu não me vingo. Será, meus irmãos, que nós não nos vingamos? Muitas vezes nós não temos situações em que a gente diz assim, ó, foi feito justiça. Será que a gente não confunde ainda, ou a gente não enfeita a palavra vingança através da foi feito justiça ou eu fui injustiçado? Sempre como nós estamos numa situação, nós temos sim, nós temos aquela parcela, né? Aquela parcela de estar presente na situação. E se eu estou presente na situação, eu tenho, né, como alterar ou deixar a situação mais branda, né? Então, sim, eu tenho ali o meu grau de contribuição. E perdoar, meus irmãos, é um hábito, né? Esse hábito que nós temos diários, hábitos diários. E o perdão a gente começa com essa pequena escala de poder, se não conseguir falar pessoalmente com aquela pessoa naquele momento, por ainda estar nos sentidos, né, magoado, então que a gente possa fazer prece, a gente possa enviar pensamentos para a situação, para aquele irmão que a gente não consegue ainda perdoar, né? Que a gente possa, meus irmãos, fazer uma análise, cultivar, né? Cultivar esse perdão, né? Falarmos conosco mesmo, fazermos uma meditação diária, né? Analisando a situação, tentando se afastar do problema para encontrar alguma solução, né? E principalmente, se a gente não consegue, que a gente possa fazer oração e prece para poder nos liberar daquela energia, porque a lei da física ela é clara, né, conosco. Cada vez que nós emitimos uma onda, um pensamento, que a gente emite um sentimento, né, de baixa frequência, de ódio, de raiva, de mágoa, de rancor, né, aquilo tudo acaba somatizando para a nossa mente, porque esse é nosso sentimento. Então, que a gente possa fazer meditação, né? Podemos estar junto das pessoas que nós amamos, né? Que aí aquele sentimento de amor vai trocando aquela vibração dentro do nosso coração, que a gente possa falar com algumas pessoas que a gente considera, tem confiança, que a gente possa falar sobre aquilo e poder esquecer, né? Que a gente possa iniciar um ponto final nesse tipo de energia e que a gente possa, assim, pedir para os nossos amigos da espiritualidade que nos assistem, né? Que a gente possa estar fazendo o evangelho no lar, pedindo um auxílio do Mestre Jesus, do nosso Pai, né? Abrindo o evangelho, lendo, colocando aquela água, né? Trazendo boas vibrações para dentro dos nossos lares, e assim com certeza nós vamos estar já reagindo, né? De uma boa maneira, trazendo muita paz e harmonia, porque em busca dessa paz e harmonia que todos os nossos irmãos em que nós não estamos bem com o sentimento com eles, e nós mesmos, né? Então, vamos atrás desses sentimentos, né, de poder trabalhar essa reforma íntima em nós. E vamos saber com certeza, meus irmãos, que o perdão é a grande chave que nós temos na sequência dessa evolução, né, desse planeta que está indo para a regeneração. A chave é um perdão. Então, que nós possamos pensar e refletir sobre o perdão e de como agir para sermos mais felizes ainda. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez, que as nossas palavras possam ter auxiliado a todos, né? Que Jesus esteja sempre conosco e que assim seja. Muito obrigada.